tem aqui um exercício. Dado o diagrama de casos de uso e o diagrama de classes abaixo, construa um diagrama de sequência na notação ML para modelar o comportamento dos objetos em resposta ao caso de uso, desculpa, aqui vou consertar depois, em resposta ao caso de uso, incluir novo veículo. Lembrando que nome de caso de uso é maiúsculo e minúsculo, né? Não tem acento nem cedilha. Isso aqui é camel case, mas Rodolfo, como é que era que você falou que aqui começa com letra minúscula? Então, como é que é o nome disso? Pascal Case, professor. Então, Pascal Case, isso aqui. Eu tenho aqui um diagrama de caso de uso, só para vocês entenderem melhor o que nós estamos fazendo. Normalmente, quando a gente modela um diagrama de casos de uso, a gente não chega no diagrama no nível do CRUD, no nível do incluir, alterar, excluir, consultar, listar, que seja. Nós paramos a modelagem do diagrama de casos de uso no nível anterior de decomposição, que a gente diz assim, eu tenho um caso de uso, cadastrar veículo, controlar veículo, e ali dentro é que ainda vai se subdividir, incluir, alterar, excluir ou consultar. E aonde que a gente chega nesse nível de decomposição? Só na descrição. A gente comentou sobre isso lá quando estava fazendo o diagrama de casos de uso. Então aqui eu desenhei no nível executável só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Então eu tenho um diagrama de caso de uso, é o funcionário que é o ator, ele interage com o sistema e ele quer incluir um novo veículo. Ele, pessoal, aí aqui eu não coloquei, mas ele tem lá uma tela de inclusão de um novo veículo, que vai cadastrar no sistema. Aí, se eu olhar o diagrama de classes, que vai suportar o cadastro de um novo veículo, eu vejo o seguinte, que informações do veículo? Claro que eu não botei só todas, né? Então eu tenho aqui o número do chassi, o modelo, o ano de fabricação, a cor, o número de passageiros, porque aqui, gente, não é modelo de veículo, não é tipo de veículo, e sim o veículo físico, né? Então ele tem o chassi e, claro, tem outras informações. Agora, no meu diagrama de classes, quando eu incluir um novo veículo, eu vou ter uma tela onde essas informações têm que ser digitadas. São campos inteiros ou campos string, né? Mas normais. Só que quando eu olho a modelagem, um veículo ele está ligado a no mínimo um, no máximo um fabricante, e é no mínimo um. E o fabricante está ligado a nenhum ou vários veículos. Então eu tenho aqui uma cardinalidade, né? Com uma classe 1 para N, e a totalidade é como? O relacionamento é total em relação a veículo e é parcial em relação a fabricante, né? Porque um fabricante pode ter no mínimo nenhum veículo. Então, eu cadastro fabricante sem amarrar, associar, vincular com nenhum veículo, mas na hora que eu vou incluir um novo veículo, esse veículo tem que estar vinculado a qual fabricante que é daquele veículo, porque aqui está no mínimo 1. Então, o que isso me diz? Na tela de inclusão do veículo, além de ter esses campos para preencher, isso aqui é digitado, né? Eu vou ter que ter um drop-down na tela de inclusão do veículo para ele selecionar qual fabricante que é daquele veículo que eu estou cadastrando. E o fabricante foi cadastrado anteriormente. E aí ele clica no botão OK, no botão salvar, no botão incluir, tá certo? E aí o que acontece? Neste momento em que o funcionário clicar no botão OK, ou incluir ou salvar, é que o caso de uso vai começar a ser executado. Então o que eu quero dizer, gente? Vamos relembrar o que é um diagrama de classe, como é que programa orientado a objetos. Eu programo classes, uma classe tem nome, os atributos e aqui, ó, os métodos. E acabou, só tem isso no mundo da orientação a objetos. Então, esse caso de uso, que é uma função,
que o sistema tem que ter, ou ele, agora presta atenção no que eu vou falar, ele tem que ser transformado em alguma coisa pertencente a alguma classe. Por quê? Porque não existe procedimento, não existe trigger, não existe store procedure, não existe nada solto fora de uma classe. Tudo nas linguagens de programação OO acontecem dentro de alguma classe. Então, vamos lá, incluir novo veículo é uma função que eu tenho que programar. A função que eu tenho que programar não pode ser transformada no nome de uma classe. Não faz o menor sentido. Também não, uma função que eu tenho que programar também não vai poder ser transformada em atributo de classe. Então, só sobrou o quê? Método. Né? Porque método executa, métodos são as ações que um objeto sabe executar. Então, se eu quero programar uma ação, este caso de uso, que é uma função que o sistema deve ter, no mundo da orientação a objetos, tem que ser transformado em um método. Esse método tem que ser programado em qual classe? Então, métodos que são funções que o sistema tem que executar. Quando a gente chegar no projeto do sistema, porque agora nós estamos estudando a análise OO do sistema. Quando a gente chegar em projeto do sistema, vocês vão ver que existe uma camada de classes controladoras. É a camada control, né? É um conjunto de classes que vão ter dentro dessas classes, basicamente, métodos referentes a casos de uso executáveis. Então, admitir funcionário vira um método que tem que pertencer a alguma classe. Demitir também. Incluir um novo veículo é método de alguma classe. Efetuar uma venda de um veículo ou efetuar um aluguel de um veículo, isso vira método de alguma classe. E aí vocês vão aprender como distribuir esses métodos em várias classes. Na análise, nós ainda não estamos preocupados em como construir. Então, genericamente, este caso de uso executável vai virar um método pertencente a uma classe genérica chamada aplicação, que vai, na análise OO do sistema, representar o sistema como um todo, só que de maneira genérica, tá certo? No projeto, na verdade, os casos de uso executáveis, que todos eles viram métodos, eu vou distribuir esses métodos em classes controladoras diferentes. Quando a gente chegar em projeto OO, eu vou ensinar isso para vocês. É o modelo MVC, tracinho P de persistente. É uma extensão. Então, vamos ver como é que fica isso. Para ser programado no mundo da orientação a objetos, o caso de uso, incluir novo veículo, deve ser programado como um método pertencente a alguma classe. A pergunta de $1 milhão venezuelanos é: em qual classe o método incluir novo veículo deve ser modelado? Então, na fase de análise, ele pode ser modelado como pertencente a uma classe genérica chamada aplicação, que representa o sistema como um todo. Onde descobrir quais os parâmetros de entrada do método? Então, a resposta é analisando a descrição do caso de uso e as telas do protótipo. Então, nesse caso, eu não botei a descrição aqui do caso de uso, porque vocês têm o diagrama de classes, que a gente analisou. Então, na minha tela de inclusão do veículo, do novo veículo, a pessoa digitou todas essas informações, isso estaria lá na descrição do caso de uso, e além dessas informações, o funcionário, que é o ator desse caso de uso, ele vai selecionar um fabricante.
É um drop-down, então os fabricantes já estão previamente cadastrados. Beleza. Aí, dito isso, como é que fica aqui o diagrama de sequência? Então, olha só, vamos por partes. Primeiro, eu desenho o ator e boto o nome dele. Tem algumas ferramentas case, gente, que não deixam eu desenhar o ator. Aí a gente desenha o ator como uma classe, não tem problema. Então eu desenharia a classe aqui, uma classe, a simbologia é esse retângulo, eu botaria funcionário, dois pontos, funcionário, que eu tô falando com um objeto funcionário João ou Maria. Aí eu desenho aqui a linha da vida, né, desse funcionário, é uma linha tracejadinha. E aí, o que eu represento em primeiro lugar? Quando o funcionário clicar no botão OK ou incluir, então é assim, no on-clique do botão OK ou incluir, eu associo a execução deste método, incluir novo veículo. Este método vai ser genericamente pertencente à classe aplicação. Por enquanto, na análise é uma classe só, ela é, na verdade, uma classe controladora. Chamada controladora de tarefas. O que é uma tarefa no modelo MVC? Nada mais é do que um caso de uso executável. Então, a função virou método, incluir novo veículo. Quais são os parâmetros de entrada desse método, incluir novo veículo? Pessoal, só presta atenção na coisa. Onde a seta chega, é nesta classe, onde a seta chega, que o método será programado. Tá? Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, o método criar vai ser executado, a seta está chegando no novo veículo, dois pontos veículo. Então, este criar é um método que será programado dentro da classe veículo. Então, o funcionário, quando ele clicou no botão OK ou salvar, lá da tela de inclusão no novo veículo, eu mandei executar o Cajus, incluir novo veículo, e os parâmetros de entrada que eu passo são quais? São exatamente, galera, os que vão estar na minha tela de inclusão do veículo, que são o número do chassi que a pessoa vai digitar, o modelo, o ano de fabricação, o número de passageiro e a cor do veículo. E esse fabricante aqui com letra maiúscula? É o seguinte, galera, eu coloquei os nomes dos atributos, que são os que a pessoa, o funcionário vai digitar, tudo começando com letra minúscula. Menos o fabricante. Por quê? Porque eu vou passar aqui, galera, eu não vou passar o nome do fabricante para eu ter que mandar instanciar o fabricante para na hora de criar o objeto veículo, eu ter que vincular esse veículo àquele fabricante. Por que eu não preciso disso? Quando eu fiz a minha tela de inclusão de veículo, o usuário digitou essas 4 informações, mas na montagem da tela de inclusão do veículo, eu populei o drop-down de fabricante, então eu tive que ir lá na classe fabricante, mandar ler e instanciar em memória real todos os objetos fabricante que estão cadastrados na classe, pegar o nome de cada fabricante e popular o drop-down. Só que na hora que o usuário clica no botão OK, em vez de eu capturar o nome e passar o nome como parâmetro de entrada, quando ele seleciona o nome do fabricante, eu por trás capturo o objeto fabricante referente àquele nome que está no drop-down, que eu já sei que está na memória. Por quê? Para obter os nomes dos fabricantes, para popular o drop-down na tela de inclusão do veículo, eu tive que levar todos os fabricantes, os objetos fabricantes já para a memória real, né? Então,
da hora de capturar os dados, isso aqui eu capturo os dados com os tipos básicos. Aqui ele seleciona o nome, mas eu por trás já capturo o objeto fabricante correspondente àquele nome, tá? E aí eu passo o objeto fabricante selecionado e não o nome do fabricante. Porque se eu passar o nome, eu vou ter que ir de novo na classe fabricante e mandar instanciar aquele fabricante referente àquele nome. Então eu não faço isso. Só que aí, galera, o que eu tenho que fazer para indicar que eu estou passando um objeto fabricante e não um atributo, tipo esses aqui, ó? É muito simples. Eu ponho o nome do atributo começando com letra maiúscula. Quando eu coloco o nome de um atributo começando com letra maiúscula, eu estou, na verdade, passando o objeto fabricante. Então, eu botei aqui, ó, o nome do objeto é passado com letra maiúscula para indicar que eu estou passando um objeto e não um nome do fabricante, por exemplo. Outras coisas, né? Aqui eu representei, né, que o ator, no diagrama de sequência de análise, ele sempre vai interagir genericamente com essa classe aplicação, que representa o sistema como um todo, que é acessado pelo ator funcionário. No diagrama de sequência de projeto, gente, é claro que não é uma classe aplicação genérica. Na verdade, aqui eu vou dizer que é o objeto janela tal, página tal, etc., da classe tal. Ou seja, o ator, ele não vai estar interagindo com a classe genérica aplicação. Ele vai estar interagindo com um objeto window ou um objeto página web, tá certo? Que é a interface que o ator funcionário vai interagir na verdade, né? Mas na análise, no diagrama de sequência de análise, é essa classe genérica aplicação. Agora aqui, ó, o que eu vou escrever a seguir? Que eu quero... Então, esse exercício, como ele é muito simples, é só porque a gente está começando, né? Quando eu quiser, né? Então, a seguir, eu não tenho mais nada para fazer. O que eu tenho que mandar fazer é criar o objeto veículo, criar o novo objeto veículo, vou dar o new no objeto veículo, depois eu vou popular o estado do objeto, então eu vou fazer 7 número do chassi, 7 modelo, 7 anos de fabricação, 7 número do passageiro, 7 cor e 7 fabricante. Ou seja, com isso, eu vou aqui dentro desse método criar, eu tenho que programar tudo isso. Eu vou mandar criar um objeto, dar o new no objeto veículo, popular os atributos do objeto. Então, para que isso? Para poder preencher o estado do objeto. Faço isso programando vários sets para poder colocar ali dentro de cada atributo do objeto que está instanciado o valor correspondente. Aí eu monto com isso o estado do objeto e mando salvar em algum lugar de memória secundária, notadamente um SGBD hoje em dia, relacional ou orientado a objetos. Então, basicamente, o que eu tenho que programar aqui dentro é isso aí. Então, o que eu tenho que dizer a seguir? Então, mandei, né, o ator mandou uma mensagem para a classe genérica aplicação, pedindo para executar o método incluir novo veículo, que é um caso de uso executável que virou um método. Esse método pertence à classe aplicação, passando os parâmetros de entrada. Aqui eu não tenho que fazer mais nada. Qual é o próximo passo? O próximo passo eu tenho aqui, eu mando executar o método criar da classe veículo aqui. Na verdade, é método de objeto, né? Então, o método criar, então, como que eu vou solicitar de dentro do método incluir veículo que pertence à classe aplicação
Então, eu estou com um objeto aplicação instanciado. Para eu poder mandar criar um objeto aqui em veículo, tudo, lembra, a gente estudou isso, tudo aqui é na base de mensagem, envio de mensagem. Então, o objeto aplicação vai enviar uma mensagem aqui para o objeto, no caso, veículo, né? Pedindo para executar o método criar, na verdade, para a classe, né? Eu mando executar o método criar, né? O que tem aqui dentro? Primeiro é o new do objeto. Aí eu passo como entrada o quê? Nesse caso, os mesmos dados lá de cima. Então, fabricante, número do chassi, modelo, ano de fabricação, número do passageiro e cor. O que tem aqui dentro? Aí, gente, é assim, cada empresa dá um nome para esse método. Eu aqui estou criando um padrãozinho onde métodos que vão criar novos objetos e salvar esses objetos em banco de dados, eu estou dando o nome de criar. Algumas empresas chamam de create, outras chamam de incluir. Então, ou põe incluir veículo, ou seja, é bom ter um padrão. E aí, pessoal, esse método, então, é executado, ele retorna um novo veículo, tá certo? Já salvo no banco de dados, tudo bonitinho. Então, aqui tem um retorno, o retorno é uma setinha tracejada de volta, aí está retornando aqui um novo veículo, e aí retornou para onde, gente? A mensagem não saiu da classe aplicação aqui para chegar em veículo, então o retorno, ela chega aqui dentro na linha da classe aplicação. E depois volta para onde? A última seta sai da classe aplicação para o funcionário. Aqui é onde eu ponho aquela mensagem, veículo incluído com sucesso. Aí eu coloquei uma observação aqui, ó. Quando eu crio, isso aqui é método de objeto. Então, eu estou criando um novo objeto. Aí, pessoal, é assim, ó. Como que eu represento que eu estou criando um novo objeto? Eu coloco o nome do objeto, novo veículo, antes dos dois pontos. E depois do objeto, dos dois pontos, eu ponho o nome da classe. Então, eu botei aqui, ó, antes dos dois pontos, colocar o nome do objeto que está sendo criado. E depois dos dois pontos, o nome da classe a qual o objeto pertence. Para facilitar aqui a escrita e a documentação que eu fiz, eu coloquei a criação. Você viu que eu desenhei aqui a caixa, o retângulo, que representa o objeto e o nome da classe na mesma linha. Até porque no vídeo estava meio embololado lá. Mas, na verdade, esse novo veículo, ele tinha que ter sido desenhado aqui, ó. Tá? Porque ele tá nascendo aqui. Tá certo? Ele tá nascendo aqui. Mas só para facilitar, porque eu ia escrever aqui um monte de coisa, quando eu coloquei aqui, ficou ruim, tudo um passando por cima do outro, eu acabei botando lá em cima também. Então, vamos voltar lá no exemplo, ó, anotação. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho aqui a classe, aplicação, e aí onde tem o create, ó, a seta do create, aí o objeto começa onde tem o create. Eu tenho outro diagrama de sequência aqui, que é o seguinte: suponha que você queira executar o caso de uso, incluir pedido de compra, que é executado pelo ator vendedor. Então, eu tenho aqui o diagrama de caso de uso, tem o vendedor interagindo com o caso de uso, incluir pedido de compra. E tenho aqui um diagrama de classes. Então, olha só, eu quero, gente, incluir um pedido. Então, na verdade, eu quero incluir um objeto pedido aqui, ó. Quero criar um objeto nessa classe. O pedido, ele tem o número do pedido, a data do pedido e o valor total. Eu tenho que avaliar todos os relacionamentos que existem desta classe pedido. Por quê? Porque na hora que eu incluir um objeto pedido, ele tem que nascer vinculado a quê? Então, eu tenho que ver isso. Então, o que eu vou fazer? Objeto pedido vai ser criado, beleza. Aí eu vou analisar agora os relacionamentos. Então, eu vou começar com esse aqui, ó.
Um pedido, ao ser criado, ele tem que nascer vinculado a no mínimo um, no máximo um cliente. Ou esse cliente vai nascer junto com o pedido, ou já existe e foi previamente cadastrado. Mas ao final da transação, né, de inclusão de um pedido, o pedido que eu gerar aqui, eu tenho que vinculá-lo na mesma transação com um objeto cliente. Aí a pergunta é, como que eu vou saber se esse cliente já existe ou nasce junto com o pedido? Então, para eu saber, galera, eu tenho que olhar o lado de cá, ó. A classe do relacionamento do outro lado. Então, eu já descobri que ao incluir um pedido, criar um objeto pedido, ele tem que nascer vinculado a algum objeto cliente. Aí eu venho aqui, um cliente, ele tem que estar vinculado a no mínimo nenhum pedido, ou no máximo muitos pedidos. Então, gente, isso me ajuda a concluir o seguinte, os clientes dos pedidos foram previamente cadastrados em outro caso de uso. Sabe qual é? O incluir cliente. O caso de uso incluir novo cliente ou incluir cliente é o que cria os objetos cliente aqui dentro. E não tem problema nenhum, por quê? Porque ao nascer um objeto cliente aqui, ele não tem que estar vinculado a nenhum pedido, porque o relacionamento é parcial em relação a cliente. Aqui tem um 0. Então, o que eu já sei? Na minha tela de inclusão de pedido, eu vou ter que ter um drop-down, onde a pessoa tem que selecionar os clientes, ele tem que selecionar um cliente daquele pedido, porque o pedido ele está ligado a no mínimo um, no máximo um. Aí, depois, eu vou olhar aqui o outro relacionamento. Então, eu olho aqui e digo, um pedido, quando ele nasce, o objeto nasce aqui, ele tem que estar vinculado a no mínimo um, no máximo muitos itens do pedido. Tá? E um objeto item de pedido tem como atributo a quantidade daquele item, daquele produto naquele pedido. Aí, a pergunta é a seguinte, né? Beleza, eu já descobri aqui que quando eu criar um pedido, número 29, ele tem que nascer vinculado a um ou vários objetos, itens de pedido. Beleza. Aí a pergunta é, mesma pergunta aqui de baixo. Os itens de pedido, eles nascem juntos com o pedido ou eles já foram previamente cadastrados e eu vou selecionar num drop-down vários, né? Aqui é uma seleção múltipla, né? Eu vou selecionar e vou só associar com aquele pedido que vai ser criado. Aí, pessoal, para responder a essa pergunta, se os itens dos pedidos de um pedido já existem, foram previamente cadastrados ou nascem junto com o pedido, eu vou usar a mesma lógica daqui. Eu vou vir, tá, beleza, um pedido, um objeto pedido para ser criado tem que estar vinculado a um ou vários itens. E o item? Quando eu criar um item, ele tem que nascer vinculado a no mínimo um, no máximo um pedido. Ou seja, todos os itens que tem aqui, eles já são de algum pedido. Então, isso significa o quê? Que o pedido e os itens nascem juntos no mesmo caso de uso. Qual caso de uso? Incluir pedido de compra. Ao incluir um pedido de compra, eu vou criar um objeto pedido e um ou vários itens de pedido. Objetos, itens de pedido. Por que eu tenho certeza disso? Porque um item, ele tem que estar vinculado a um pedido só. No mínimo um, no máximo um. E é obrigatório. Então, para ele nascer, ele tem que nascer vinculado a algum pedido e ele não pode ser associado a mais nenhum, que é no máximo um. Conclusão, o item de pedido nasce na mesma transação que o objeto pedido referente a ele é criado, que é o caso de uso incluir pedido de compra. Esse aqui, ó. Se eu vou criar objetos, itens, pedido, eu tenho que avaliar os relacionamentos dele também.
E neste caso, o que acontece? Um item de pedido, quando ele nascer com seu valorzinho aqui da quantidade, ele vai nascer vinculado a um único pedido que vai nascer na mesma transação. Lindo! Agora eu tenho que avaliar este outro relacionamento ou associação aqui. Então eu vejo e falo assim, ao incluir, criar um objeto item pedido, ele tem que nascer vinculado com algum produto. E é no mínimo um, no máximo um. Então aqui é o seguinte, gente. Eu vou criar um pedido de compra e vou dizer assim, de banana comprou 2 pencas. Bota a quantidade aqui. Para o mesmo pedido de laranja, comprou 12. De caneta, produto caneta, comprou 3. Eu vou criar um objeto item de pedido, vou criar vários, né? Porque eu vou criar um objeto pedido e vários objetos item. Só que ao criar um item, ele tem que nascer vinculado com o seu pedido respectivo e com o produto respectivo, o objeto produto respectivo. Então, esse pedido da verdade, eu posso comprar vários produtos. Para cada produto, eu vou dizer a quantidade que eu vou salvar aqui. Vou criar um objeto aqui com a quantidade. Agora, falta perguntar o outro lado. Quando eu criar um item pedido, como ele tem que nascer vinculado a cada um dos seus produtos respectivos? Isso quer dizer que eu vou ter que criar o objeto produto junto, ou ele já existe, foi previamente cadastrado e eu só faço o vínculo? Eu tenho que olhar aqui, galera, tá? Então, eu olhando aqui, eu vou ver o quê? Um item tem que nascer vinculado com o seu produto respectivo. Mas um produto, quando ele é criado vinculado a no mínimo nenhum item. Isso quer dizer que existe uma tela de inclusão de produto. E nela é que eu vou incluir cada um dos produtos e salvar isso num banco de dados, efetuar a persistência no banco de dados. Então, eu vou ter que, no meu caso de uso, incluir pedido de compra, que vai virar um método, eu vou ter que criar um objeto pedido vinculado com o cliente, depois eu vou criar vários objetos itens de pedido vinculado a o pedido respectivo que acabou de nascer e o produto respectivo. Então, pessoal, na minha tela de inclusão de pedido, eu tenho um drop-down para o vendedor selecionar o cliente do pedido. Eu, Denise, vou assumir que o número do pedido vai ser gerado pelo próprio caso de uso. O usuário não vai passar o número, o vendedor, ele não vai passar como entrada o número do pedido, não. É o sistema que vai gerar. A data também, eu vou capturar a data do sistema operacional lá do servidor, onde esse método vai ser executado. O valor total eu vou calcular lá na hora, então esse é processo. Agora, na minha tela de inclusão do pedido, além de ter que selecionar o cliente, eu vou ter que selecionar, vou ter que fazer um grid ou uma função onde eu seleciono o produto e boto a quantidade e clico em adicionar e vou incluindo, né? Vou incluindo os produtos, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, na minha tela de inclusão de pedido, eu tenho que poder selecionar vários produtos e para cada produto selecionado no drop-down eu poder digitar a quantidade daquele produto que vai ser comprado. Aí, olha só, o diagrama, então, tá aqui, né? Já tá explicado. O diagrama de sequência ficou assim, ó. O vendedor, ator vendedor, interage com a classe genérica aplicação, ele digita tudo e seleciona tudo que ele tem que selecionar, clica no botão OK, incluir,
salvar, vocês que sabem aí o nome do botão. Aí ele clica no botão OK, por exemplo, e eu starto a execução desse método que pertence à classe aplicação. Então, o ator vendedor manda uma mensagem para um objeto lá da classe aplicação solicitando a inclusão, executar o método incluir pedido de compra, passando como entrada o quê? Neste caso, eu só capturo o cliente que ele selecionou, então eu já passo aqui o objeto cliente que ele selecionou, por isso que está com C maiúsculo, um vetor ou uma lista, isso aqui é um atributo multivalorado, tá, gente? Olha o asterisco aqui, ó. Eu botei um vetor de produtos, tá certo? E um vetor de quantidades respectivas. Se a banana está na posição 0, a quantidade da banana está na posição 0. Então, quando eu quero representar que eu vou passar não um produto, mas vários produtos, é só para dizer que o atributo é multivalorado, eu coloquei aqui, produto asterisco. O asterisco, depois do nome do atributo, diz que esse atributo é multivalorado. Então, beleza. Então, eu passei como entrada o cliente, uma lista, um vetor, né, de produtos, objetos, que eu já capturei lá na minha tela, e as respectivas quantidades, quantidade também é multivalorada. Dentro desse método incluir pedido, o que eu vou programar aqui dentro desse método? Então, eu vou programar que eu vou mandar uma mensagem para o pedido solicitando para executar o método criar. No caso do pedido, gente, eu só preciso passar como entrada o cliente que vai ser vinculado àquele pedido que vai ser criado. Porque eu não vou passar como entrada nem o número do pedido, nem a data, nem o valor total. Por quê? Porque isso vai ser calculado aqui dentro do método criar. Agora, o cliente que eu recebi como parâmetro de entrada, eu tenho que passar como entrada, por quê? Para na hora que esse objeto pedido for instanciado, esse cliente que está passando aqui dentro seja vinculado ao pedido. E agora eu estou vendo um problema aqui. Espera aí um pouquinho, deixa eu dar uma parada aqui. Só um minuto, hein? Voltando aqui, olha só. A gente pegou, né, o usuário digitou as informações na tela, ele clicou no botão OK, eu capturei o caso de uso que virou método, né? Mandei executar o método, incluir pedido de compra. Então, eu fui lá na tela, antes, né? Fiz lá os get parameter para capturar as informações que o sujeito digitou, né? E quando ele clicou no botão OK, eu capturei as informações que ele digitou e mandei executar esse método, incluir pedido de compra, passando como entrada cliente, produto multivalorado, asterisco, e quantidade respectiva também multivalorada com asterisco para indicar que é multivalorado. Cliente e produto estão com letra maiúscula porque eu já capturei o objeto correspondente aos produtos que ele selecionou na tela e ao cliente que ele selecionou na tela, tá certo? Aí, primeira coisa que eu programei dentro do método incluir pedido de compra, mando uma mensagem para o pedido solicitando a execução do método criar, passando como entrada o cliente. Por que só o cliente? Porque, voltando aqui, o número do pedido vai ser gerado lá direto no banco de dados. A data eu vou capturar do sistema operacional e o valor total eu vou calcular aqui dentro. Então, o usuário não tem que passar nenhuma dessas informações, tá? Dentro do método criar é que eu vou programar para obter isso tudo. Então, eu tenho que passar como entrada o cliente só. Por quê? Porque quando eu criar o objeto pedido, eu tenho que vincular esse objeto pedido com o seu objeto cliente respectivo. Beleza. Então, ele retorna aqui, ó, aqui que estava errado. Retorna aqui, galera, um novo pedido.
tá? Tá retornando aqui o novo pedido. Aí, eu voltei aqui para dentro do método incluir pedido de compra, porque eu troquei uma mensagem com pedido, criou o objeto pedido, ele tá lá criado, foi salvo no banco de dados e tá lá em memória, e eu retornei aqui o pedido, o novo pedido. Aí, retornei a mensagem para cá. Aí, daqui, de dentro desse método incluir pedido, agora eu vou mandar fazer o quê? Tô mandando daqui, vou lá, vou mandar criar os novos itens de pedido. Então, eu botei o retângulo indicando que eu vou criar novo item pedido da classe item pedido. Porém, pessoal, este método criar, então olha só, esse primeiro método criar, ele vai ser programado dentro da classe pedido, tá? Este segundo método criar, ele vai ser programado dentro da classe item pedido. Só que este método criar, ele vai ser executado várias vezes, dependendo da quantidade de produtos e quantidade de produto que estão aqui no vetor ou na lista, tá certo? Então, se eu tiver passado 10 produtos, esse método criar vai ter um loop aqui, onde esse método criar vai ser executado 10 vezes. Se for 20 produtos, vai ter 20 elementos, 20 objetos aqui dentro, com as suas 20 quantidades respectivas aqui, e eu tenho que executar esse criar 20 vezes. Então, como que na UML eu informo que um método é para executar várias vezes? Colocando um asterisco antes do nome do método. Então, asterisco, aí voltando um pouquinho, asterisco depois de um nome de um atributo significa que o atributo é multivalorado. Asterisco escrito antes de um método significa que aqui tem um loop, tem um for aqui, tem um while, tem um comando de loop aqui, para poder dentro do loop mandar executar esse método criar aqui várias vezes, tá? Mas cada vez que o método criar for ser executado, este segundo aqui, que vai ser programado dentro da classe item de pedido, ele vai receber o que como entrada? Um produto, uma quantidade e o objeto novo pedido que eu acabei de criar no comando anterior, na troca de mensagem anterior, tá? Por que eu tenho que passar o novo pedido também? Porque acontece o seguinte, vamos voltar lá no modelo, ó. Quando eu quiser criar um item, um objeto, item de pedido, eu tenho que passar como entrada a quantidade, mas esse objeto tem que nascer vinculado a um pedido, que é o que eu acabei de criar, e a um objeto produto. Então, esses três parâmetros, eu tenho que passar como entrada no método criar do item do pedido. Então, dentro do método criar deste item de pedido, eu vou programar o quê? Eu dou o new no objeto item pedido, eu populo aqui essa quantidade, dou set quantidade, passando a quantidade como entrada para poder popular esse valor e vinculo esse item com o seu pedido respectivo e com o seu produto respectivo. Então, para eu programar tudo isso dentro do criar de item, esse criar tem que receber como entrada essas três informações. Então, ó, o criar do item, ele recebe como entrada o novo pedido que eu criei antes, o produto, um produto e uma quantidade. E ele retorna
um item de pedido. Aí retornou aqui, voltou o loop, executa de novo. Tá? Aqui o operador de controle, esse método incluir, ele começou aqui em cima e terminou aqui embaixo. Esse método aqui, criar do pedido, ele começou... Na verdade, aqui, gente, eu mudei, tá? Esse aqui vai terminar aqui. Que esse método, ele terminou aqui quando volta. Essa caixinha retangular aqui, que é o operador de controle, ele vai terminar aqui. Eu vou acertar e gerar um novo PPT. Tá? Então, o PPT que está hoje lá na aula, ele está errado, tá? Eu vou acertar e vou gerar um novo PPT. Dúvidas até aí? Aí aqui, ó, cada criar retorna um item. Aí vai ficar o loop aqui, que é o asterisco. Quando criar todos os novos itens, cada um item está ligado a um pedido e a seu produto respectivo. Aí retorna aqui e finalmente retorna a mensagem para o vendedor, pedido incluído com sucesso. Dúvidas até aí? Já acabou até a aula, né? Que eu tô vendo aqui que já deu 8h20. O erro do PP... Eu tirei, Rodolfo, Renato, você não entendeu porque, na verdade, eu mexi, você não chegou a perceber o erro. Tá? No que você tá vendo aqui não tem nada errado. Pessoal, então olha só, terminando a aula agora, eu já vou acertar esse PPT. Se vocês por acaso baixaram, por favor, jogue fora, tá? Que eu vou botar um no ar daqui a pouco e boto o aviso lá no AVA em novidades